Olá, meu irmão, uma boa tarde, a paz do Senhor. Chegando aqui para mais um momento de sabedoria. Hoje eu quero falar um pouco de mim e do sistema religioso. E, obviamente, do Senhor Jesus. Bem, eu quero ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 23, e o versículo de número 37, que diz assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que, desde agora, me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. É claro que essa passagem, ela não está dizendo respeito a mim, ela está dizendo respeito ao povo judeu, que não aceitou os ensinamentos de Jesus, não aceitou a divindade de Jesus, a redenção oferecida gratuitamente por Jesus. Mas a história não mudou. Existe a igreja mística de Cristo, que é a que será salva, e existe a igreja humana, vamos nomenclaturar assim, vamos dizer assim. Por quê? Se você fizer parte da igreja espiritual, a igreja do corpo místico, você vai facilmente enxergar a igreja humana. Agora, se você fizer parte da igreja humana, você não vai perceber a igreja corpo místico de Cristo, a não ser que o Espírito Santo te toque, te liberte e abra seus olhos. Por que eu estou querendo te dizer? Há 20 anos atrás, aproximadamente em setembro de 2005, eu preguei o Evangelho, setembro ou outubro, eu preguei o Evangelho pela primeira vez. E é claro que eu não tinha nenhuma experiência, tinha um desejo muito forte, tinha um prazer muito forte. E recebendo convite de um pastor amigo meu, inclusive continua a pastorear até hoje, e ele chegou para mim: quando você vai lá na igreja levar uma palavra? Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu falei: você que sabe, é só você marcar o dia. Então pode ir quinta-feira. E ali eu fui, levei uma palavra ali, uma palavra que eu ouvi na rádio, porque claro que a primeira vez que você vai pregar, você não domina nenhuma das logias da teologia, né? Nenhuma das matérias, nenhuma das áreas de hermenêutica, homilética, eclesiologia, hamartiologia, escatologia, enfim, nem técnicas de oratória, nem profundidade bíblica, e nada, você domina nada. Mas eu tinha um desejo muito forte no meu coração, antes de compreender o que é ser um pastor, antes de compreender o que é ser um pregador do Evangelho, eu já tinha um desejo muito forte no meu coração de me tornar um pastor e de me tornar um pregador do Evangelho. Hoje, eu adquiri um pouco de conhecimento, um pouco de experiência, e com esse conhecimento e essa experiência, eu descobri que a igreja humana, na qual a igreja mística está inserida, ela não quer um bom pregador. Um bom pregador aos olhos de Deus, obviamente, que eu estou dizendo. Ela quer um bom pregador no sentido de performance. Ela quer um bom pregador no sentido de massagear ego, no sentido de falar o que elas querem ouvir. E não estou falando para vocês aqui coisas que eu inventei da minha cabeça. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens amontoariam para si doutores com comichão nos ouvidos. Ou seja, está ouvido coçando, doido para ouvir algo que acalente a alma deles, algo que massageie o ego deles, sendo aquilo verdade ou não. As pessoas querem ouvir o que lhes agrada. E o Evangelho não é isso. Eu nunca aprendi de outra forma olhando para o Evangelho. O Evangelho é confronto. O Evangelho é Deus olhando para nós e nos dizendo: você é pecador, você merece a condenação, você é imundo. A Bíblia diz em Isaías que nossas maiores obras diante de Deus são como trapo de imundícia. A Bíblia diz que o nosso pecado ele fede, cheira mal às narinas de Deus.
Então, assim, existem uma infinidade de passagens que eu não quero ficar aqui focando nisso, mas então eu aprendo que o Evangelho é exatamente isso. Deus dizendo para mim que não há salvação para mim, mas que por me amar, Ele enviou Jesus. E através de Jesus, eu posso apresentar uma boa obra para Deus. Eu posso ter as minhas vestes sujas arrancadas e ser vestido com uma veste limpa. Eu posso me achegar diante de Deus através da oração, da ousadia, pelo sangue de Jesus, como diz Hebreus 10:19. Então, enfim, o Evangelho, Jesus, é a ponte que propicia com que nós estejamos na presença de Deus e o sirvamos, ainda que nós jamais seremos capacitados por nós mesmos, ainda que nós jamais venhamos cumprir os requisitos, que nós venhamos merecer, que nós venhamos nos enquadrar ali no perfil santidade, no perfil honestidade, no perfil, qualquer área, ainda que nós não sejamos perfeitos, pelo sangue de Jesus, pelo poder de Deus, pelo Evangelho, pela misericórdia, pela graça, pelo amor, nós podemos andar em retidão diante de Deus. Mas, com o passar desse tempo, eu tive tanta experiência ruim, muitas experiências boas, mas tanta experiência ruim que me fizeram desanimar, esmorecer, querer até abandonar a igreja humana. Só que a igreja espiritual, ela está contida ali. E dessa eu não posso sair, porque a minha fé precisa estar acima disso. Uma testemunha aqui, eu estava auxiliando 2 pastores em uma igreja e as minhas mensagens elas são sempre de confronto. Né? Você precisa negar a si mesmo, você precisa abandonar o pecado, você precisa se envolver com as coisas de Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar. Gente, evangelho puro. Você precisa se despir daquilo que você acha, que você pensa, que você sabe, e aprender de Deus, receber de Deus. Não é o que Jesus disse? Mateus 11:28, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Então tomai sobre vós o meu jugo, assuma a responsabilidade. Jugo, um pedaço de madeira que se coloca num boi para que 2 bois andem lado a lado. Jesus ele nos recomenda colocar um jugo sobre o nosso pescoço e a outra parte do jugo estará sobre o pescoço dele, ou seja, andar lado a lado com ele. Aprender dele. Ele é manso e humilde, nós devemos aprender dele, que é manso e humilde. Enfim, aí nessa igreja lá, pregando o evangelho, olha para você ver. Aí uma irmã que cuidava das finanças da igreja e estava fumando, foi questionar com o pastor. Essa é uma das irmãs, né? Tinha vários outros casos estranhos assim lá, mas esse foi o que veio, enfim. Chegou o pastor e falou assim: pastor, eu venho cá pedir para você tirar o pastor Ismael do púlpito. Tirar ele aqui da igreja, porque não dá não. Não dá não. As mensagens dele, você tá doido, não dá não. Esse caso foi muito interessante, porque o pastor, ele falou com ela assim: engraçado, irmã. Segunda-feira tem oração, o pastor Ismael está aqui. Terça-feira tem ensaio, o pastor Ismael está aqui. Quarta-feira tem culto, o pastor Ismael está aqui. Aí quinta-feira tem ensaio de novo, ele está aqui. Aí na sexta e no sábado nós não temos nada, mas no domingo nós temos evangelismo e ele está aqui. Aí tem culto à noite e ele está aqui. Aí você quer que eu tire ele e coloque você que não faz nada? Ele foi evangelizar, a pessoa caiu manifestada de joelho no pé dele. Ele foi pregar aqui na quarta-feira, a irmã que era surda estourou o negócio no ouvido dela, desceu uma água, ela voltou a ouvir. Aí você quer que eu tire ele do altar e coloque você. Então assim, o pastor foi sábio nessa resposta dele, e eu não estou falando isso aqui para me exaltar nem nada, isso é para a honra e glória do Senhor Jesus, mas são coisas que acontecem no decorrer dos anos, várias vezes, inúmeras vezes. Outra vez eu estava liderando uma igreja, uma pequena igreja. Nós começamos a pregar numa praça, não é uma grande igreja, nós começamos a pregar numa praça, porque era um vilarejo, e havia um salão apenas naquele vilarejo. E quando nós procuramos a dona do salão para alugar, ela falou: só se fosse para boteca alugar, mas para a igreja não vou alugar não. Então nós fomos para a praça, fomos pregar na praça, e o primeiro dia foi a igreja em peso, né? A igreja que havia me enviado foi em peso para dar aquela força lá, e a gente fizemos um grande culto, período de louvor abençoado, e o demônio já surtou já. Manifestou lá através de uma jovem, muito nervoso, e um lugar pesadíssimo. Aí no segundo dia nós fomos. No terceiro dia, eles quebraram todas as lâmpadas daquela praça para que nós não realizássemos o culto ali.
No quarto culto, eles cortaram todos os fios de eletricidade ali para que nós não tivéssemos como ligar uma caixa nem nada. Então, conversando com o prefeito da cidade lá, ele permitiu que nós usássemos a sala da escola. E nós começamos a usar ali. Em determinado momento, nós estávamos pregando o evangelho, ensinando as pessoas. E entra um jovem correndo, cheio de sangue, todo machucado, e bandido atrás para matar. Aí nós, como igreja, falamos: senta aqui, fica tranquilo, aqui ninguém vai te matar. Aí terminamos o culto tranquilamente. Depois do culto, pegamos aquele jovem, levamos na porta da casa dele. Então, assim, nós estávamos desenvolvendo o trabalho social que a igreja precisa. Nós estávamos fazendo a nossa parte. Mas ao passar de 6 meses, a liderança daquela igreja me chamou por telefone e falou assim: ó, não precisa servir mais, tem outro seu lugar. Por quê? Porque não dava dinheiro. Assim que era um vilarejo, era roça. Eram pessoas que andavam 12 quilômetros a pé de manhã e 12 quilômetros a pé à tarde para ir para o trabalho, ganhar um salário mínimo. E eles querendo que eu extorquisse aquele povo. E é claro que eu não fiz isso e nem farei. Eu fui excluído de um ministério. Por quê? Porque estava salvando almas? Sim. Estava pregando o evangelho? Sim. Estava fazendo a diferença na minha sociedade? Sim. Inclusive nós estávamos evangelizando lá. Tinha um jovem de aparentemente uns 45 anos, morando com a sua mãe também já idosa, que estava com a mão assim, e no momento da oração a mão dele voltou ao normal a mexer assim. Depois eu fui descobrir que aquele homem era de religiões de matriz africana e Jesus alcançou aquela família através de um milagre, porque é assim que Deus faz. E o que isso adiantou para aquele povo? Nada. Eles olharam e focaram em dinheiro. Então, eu quero mostrar para vocês aqui que da mesma forma que Jerusalém matava os seus profetas, porque os profetas, eles ameaçavam, tem muito mais testemunho aqui, viu, irmão? São 20 anos pregando o evangelho, 20 anos se deparando com as mais variadas situações que você pode imaginar, situações absurdas, mas vamos resumir isso aqui, porque senão o vídeo também vai ficar muito longo. E enfim, o povo não matou Jesus. É claro que Jesus tinha que morrer, né? Ele veio para isso, não fugiu disso, ele tinha que morrer para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos viver. Mas o povo matou Jesus, apedrejou ali os profetas e fizeram tudo o que fizeram, é porque os profetas, eles iam contra as regalias. Os profetas iam contra os estilos de vida. Os profetas queriam tirar o poder da mão dos homens e colocar na mão de Deus. Todos os profetas que profetizaram contra Jerusalém, profetizaram contra a idolatria, contra o pecado que eles julgavam estar oculto. Eles profetizavam contra todos esses tipos de coisa. Era um confronto. E isso incomodava. Por quê? Porque os grandes, os magnatas da fé, desde o tempo de Jesus, os fariseus, os reis, o pessoal da alta sociedade, eles se acham melhor do que qualquer outra pessoa. E quando um pequeno chega cheio de Deus e aponta o dedo no nariz, sempre vai acontecer isso. Só que eu, como profeta, eu não estou nem aí para quem é o pastor, para quem é o ministro de louvor, para quem é o diácono, para quem é qualquer coisa. Eu não estou em nenhum determinado lugar para tomar cargo de alguém. Eu estou ali para cumprir o meu chamado, falar aquilo que Deus me conduz a falar, e pronto, acabou. Só que as pessoas se sentem ameaçadas, como se você estivesse ali para tomar algo que é dele. Meu irmão, se você está em Deus, ninguém toma aquilo que é seu. Ninguém toma aquilo que é seu. Então, hoje, 20 anos depois, com alguma experiência, com algum conhecimento bíblico, eu entendo que a igreja humana, ela está indo de mal a pior. Mas a igreja de Cristo, Jerusalém não pode matar. A minha fé, a sua fé, precisa estar acima da igreja humana. Enxergar acima do sistema religioso. Acima de todas as coisas, todas as atrocidades que nós temos visto, e que nós possamos buscar em oração a presença do Senhor Jesus, o conhecimento bíblico através da leitura, que hoje é tão fácil de se conseguir, através de uma vida de renúncia. Nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus, para que Deus venha verdadeiramente habitar dentro de nós, para que nós não sejamos mortos eternamente, porque ainda que nos mate fisicamente, espiritualmente, nós estamos guardados em Deus.
Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. O sonho de Deus para a igreja brasileira, para a igreja mundial, é ser uma referência de avivamento, de conversão, de autoridade, de influência na sociedade. Mas o que nós temos observado hoje é uma igreja que faz conchavos políticos, alianças, com ritmos, com grupos sociais, com pessoas. Bem, posso continuar isso em outro momento de sabedoria, mas até aqui é isso que eu quero deixar para você. Coloque a sua fé acima da igreja humana. Renuncie tradição religiosa, aquilo que você aprendeu do seu avô, do seu pai, de sua mãe, e fique com a Bíblia. Porque muito em breve Jesus virá e você precisa estar na igreja espiritual. Esse foi o nosso momento de sabedoria. Espero que Deus tenha falado com você. Uma boa tarde. Paz do Senhor.